Oi pessoal, boa noite. Todo mundo aqui do presencial. Oi para o pessoal aí do YouTube. Meu nome é Felipe e vou dar a matéria de processo civil. Vou dividir essa frente só para vocês. Vou dividir essa matéria só para vocês entenderem com o Paulo, que já está dando. E eu vou começar uma outra frente, digamos assim. Então o Paulo vai continuar de onde ele parou e eu vou começar uma outra matéria. Então, só para vocês saberem aí de onde vocês vão começar a fazer o caderno, né, dividir caderno. O Paulo ainda está dando a parte geral e a gente vai começar aqui a parte procedimental, né? Vamos ver aí regras de procedimento, requisitos dos atos processuais, uma parte mais chata, digamos assim, mais burocrática, mais importante também, né? Bom, eu tinha algumas coisas para falar. Bom, não sei se eu apresentei, meu nome é Felipe do Amaral Matos, sou aprovado no 7º concurso, sou mestre em processo civil também, estudo e trabalho com essa matéria já faz algum tempo, então vou tentar ajudar vocês e passar um pouco da minha experiência com essa matéria aí para vocês. Tinha mais que eu precisava falar? Tinha mais coisa. Quanto ao slide, primeira coisa, vocês podem ver que no slide está bem bonito, porque não fui eu que fiz, peguei o slide do Léo, que já deu aula de filosofia, e escrevi por cima, ao invés de... Porque se eu fosse fazer, ia ficar muito porco, tipo o slide do Paulão, né, que é horrível, sem desprestigiar o professor, que é excelente. Mas eu, enfim, copiei o slide do Léo, porque eu também não sei fazer. E para quem está em casa, gente, e aí, quem está em casa, presta atenção, por favor, os slides, todos os slides usados estão disponíveis no nosso site, www.cursopopulardefensoria.com.br. Porque assim, todo dia alguém manda mensagem ou manda e-mail ou comenta no YouTube perguntando os slides, porque eu acho que talvez tem gente que assiste aula direto no YouTube, né? Então, se esse for o seu caso, que está me vendo agora, entra no site, lá do lado direito do site vai ter disciplinas, e aí você consegue acompanhar o curso por ali, clica na disciplina e aí embaixo do meu vídeo, que você está vendo agora, vai ter um negocinho aqui que vai estar escrito slide, e aí você clica e vai abrir o slide, certinho? Então vamos começar com a aula de processo civil. Principalmente vocês aqui do presencial, também desculpem pela overdose de processo essa semana. Vocês sabem que vocês vão ter 3 aulas de processo civil e uma aula de processo penal, né? Amanhã é processo penal. Então, vocês vão ser igual a ministra nova presidente do STF, que disse que não gosta de festa e gosta de processo, né? Então, essa semana vai ser o modo Carmen Lúcia de assistir a aula. Nossa aula de hoje é sobre atos processuais e eu queria, vamos, como eu disse, começar na aula que vem falar de procedimento, petição inicial, contestação e etc. Mas hoje vamos dar uma teoria geral dos atos processuais, né? O que são esses atos processuais, requisitos de validade, tempo, lugar e eficácia deles. Para falar aqui então da teoria dos atos processuais, eu quero resgatar com vocês, gente, o conceito primeiro de processo. O Paulo já deu essa aula e na aula do Paulo ele certamente explicou, e não sei se com essas palavras e com esses termos, que o processo é um procedimento animado por uma relação jurídica, incontraditório, destinado a solucionar a crise de direito material. Processo, então, tem 4 elementos, certo? Procedimento, contraditório, relação jurídica e finalidade. Na aula do Paulo, vocês estão vendo todos os 3 elementos que não o procedimento. Ele já, com certeza, já falou de contraditório, falou da finalidade, quando explicou a instrumentalidade do processo, o formalismo adulativo, e falou da relação jurídica, né? Explicou que o processo inaugura uma relação jurídica diferente da relação jurídica de direito material. E a partir de agora a gente vai começar a falar de procedimento, que é a parte mais ampla do processo. A partir daqui até o final do curso, a gente vai ver procedimento, né? Tudo é procedimento.
agravo, um recurso, tudo essa parte procedimental. É a maior parte do código e é onde tem mais mudanças assim, com o novo CPC, né? Só para dizer também, eu dei uma olhada na prova da Defensoria da Bahia que o colega me mandou, e o examinador da Bahia foi o mesmo examinador daqui de São Paulo, né? Então acho que merece um comentário. Foi uma prova que eu achei uma prova tranquila, que caiu muita letra de lei, assim, muito procedimento. Vamos ver que eu até coloquei uma questão da prova aqui, que é da aula de hoje. Então, eu acho que no processo, a partir de agora, né, com o novo código, estão se perguntando, o que eu estudo, eu acho que vale a pena dar uma estudada com um carinho maior aí na letra de lei mesmo, né? Não sei se essa foi a sua impressão quando fez a prova da Bahia, mas eu acho que agora a tendência é que caia mais letra de lei do que antes, porque ainda tem muita polêmica que não pode ser objeto de questão de primeira fase, e a jurisprudência ainda não se consolidou sobre os novos institutos. Tá bom? Aí no slide eu coloquei um conceito do Didier sobre ato processual, que é o ato, e coloquei também uma corrente ali no slide, que era para ficar lúdico, mas ficou tosco, que a doutrina fala faz uma analogia do ato processual e da corrente como o ato processual e o procedimento como um elo e uma corrente. Quer dizer, cada ato processual é um elo de uma corrente. O ato processual, então, ele em um procedimento, né, que compõe o processo, existem vários atos processuais. Cada ato interligado com o outro, e cada ato criando consequências para os outros atos. Quer dizer, cada ato do processo ele tem a característica de provocar modificações nas situações jurídicas das partes. Estranho. O que isso significa? Ajuizo uma ação inicial. O que acontece? A situação jurídica do juiz muda. Por quê? Porque a partir daí ele tem o dever de despachar aquela petição inicial. O réu é citado. O que acontece? Ele ganha um ônus de contestar. Então, cada ato do procedimento ele tem esse efeito de impulsionar o processo. A doutrina fala em marcha processual, né, uma expressão da professora Ara, eu acho. Tem cada ato do procedimento tem esse efeito de invocar um próximo ato, por isso que estão todos interligados. Coloquei o conceito, então, finalmente, do Didier, que é todo ato humano, que uma norma processual tem como ato a produzir efeitos jurídicos numa relação jurídica processual. E aí tirei uma adição aqui de Lamarck, né? Quem pratica atos dentro do processo? Os sujeitos do processo, sejam os sujeitos principais, quer dizer, autor, réu e juiz, como sujeitos auxiliares, perito, oficial de justiça, escrivão e todos mais. Por aqui é isso. Atos das partes. Sempre, qual a característica dos atos das partes, né? Sempre são praticados por aqueles que têm capacidade postulatória. O que isso quer dizer? Precisa de um advogado ou de um defensor, salvo aí os juizados especiais e os depoimentos pessoais, né? Que é a própria parte que faz o depoimento. Se dividem em postulatórios, instrutórios e dispositivos. Postulatórios são as petições, toda vez que a parte entra para reivindicar alguma coisa ou para se defender. Instrutórios são aqueles atos relacionados à prova, a produção de prova, requerimento de prova, produção de prova. E os atos dispositivos, que são os atos pelos quais a parte renuncia a alguma coisa, desiste do recurso, faz uma transação ou uma renúncia. Atos dos juízes, a gente vai ver isso com bastante detalhe em uma aula seguinte, mas são os atos de mero expediente, aquele despacho só para impulsionar o processo, ou atos decisórios, decisões interlocutórias e sentenças. Mas isso vai ser objeto de uma aula futura.
atos dos auxiliares da justiça, que eu já falei, que são os sujeitos auxiliares do processo, atos de terceiros, mas quando intervêm no processo, adquirem a condição de sujeito do processo também, é o caso das intervenções de terceiro. E os efeitos? Aqui tem uma questão. Embora sejam atos sempre voluntários, quer dizer, com uma espécie de ato jurídico que é o ato processual, ele sempre é voluntário. Mas os efeitos deles são pré-determinados, quer dizer, o efeito da contestação já está pré-determinado, né? Uma exceção, que é o negócio jurídico processual, que é uma novidade do novo código e que a gente vai ver depois. Mas essa é uma matéria que sofreu bastante alteração agora, porque ao preparar essa aula eu fui consultar o livro do Dinamarco, né? E aí ele começa falando, atos processuais, título, 2 pontos, não existem negócios jurídicos processuais. Então isso mudou completamente, porque agora, como vocês vão ver, uma das grandes novidades do novo código é autorizar esses negócios jurídicos processuais. Bom, a gente vai dividir a análise dessa parte geral aí, dos atos processuais em 3 pontos principais. Primeiro, o lugar dos atos processuais. Segundo, a forma dos atos processuais. E terceiro, que é o tempo dos atos processuais. Lugar dos atos processuais. Segundo o artigo 217 do CPC, a sede do juízo. Aqui existe uma divergência irrelevante na doutrina, mas é uma divergência que merece ser citada, que é o que se entende por sede do juízo, né? O Daniel Amorim, que escreve esse livro que a gente estava consultando aqui agora, ele entende sede do juízo como o local onde o juiz trabalha, ali o fórum. Tanto que ele cita como exceção aos atos praticados na sede do juízo a inspeção judicial, que o juiz sairia do fórum e iria até o local para fazer uma inspeção. Já o professor Yarshel, e o professor Flávio Yarshel, ele entende o contrário. A sede do juízo é aquela circunscrição, aquela comarca, né, no caso da justiça estadual, em que o juiz exerce a sua atividade. E a exceção a essa regra, então, seriam as cartas, que a gente vai tratar mais para frente. Mas eu só estou colocando essa diferença porque aqui, para preparar o material, para preparar essa aula, eu adotei essa segunda posição. Então, se alguém for estudar pelo livro do Daniel, não é porque eu estou falando besteira, eu estou seguindo uma outra doutrina. Forma dos atos processuais. Existe o princípio da liberdade das formas, e ele está expresso no artigo 188. Os atos, os termos do processo, independem de forma determinada. Mas esse artigo ele tem que ser lido de trás para frente, salvo quando a lei expressamente exigir. Ou seja, a regra da forma dos atos processuais é a tipicidade. O ato processual ele tem que seguir a forma determinada. A regra da liberdade das formas, o princípio da liberdade das formas, é uma regra, um princípio subsidiário. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer uma petição inicial oral ou uma sentença em inglês? Não, porque é uma regra que diz que a petição inicial tem que ser escrita e diz que a sentença tem que ser em português. Todos os atos, aliás, têm que ser em português. Agora, você pode... existe uma regra que determina o que vem antes, dentro da petição inicial, se são os fatos, se são direitos, não existe. Então, aonde a lei não regula, vige essa liberdade das formas. Terceiro aspecto que a gente vai trabalhar é o tempo dos atos processuais. Os atos são realizados nos prazos prescritos em lei, e daqui a pouco a gente vai entrar bem nos prazos, vou ver com vocês todas as espécies de prazos, as diferenças do que mudou. E os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Essa regra também comporta exceções. Aliás, eu acho que ela tem mais exceções do que a própria regra. Assim, não sei nem se ela merece ser chamada de regra, mas enfim, é uma regra. Pode ser concluído após as 20 horas os atos que começaram antes, se o
quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Quer dizer, se a audiência começa às 5, se estende até depois das 8, não tem problema nenhum. O último aqui, a prática eletrônica pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas. O que significa isso? Que o seu prazo agora, para o advogado, para o defensor, não é só mais até as 7, quando fechar o protocolo, mas até as 24. O que pode ser olhado por dois ângulos, né? Por um, você tem mais tempo para preparar o seu recurso, você tem mais prazo, mas por outro, antigamente, por bem ou por mal, você tinha que acabar às 7, né? Hoje você pode ter que ir embora às 24 horas para casa. Meia-noite. E essa outra regra é uma alteração interessante que talvez possa ser objeto aí de uma pegadinha, alguma prova, enfim, uma pegadinha boba, na verdade, mas eu não sei se vocês lembram, quando vocês fizeram a OAB, quando vocês iam pedir a citação do réu, vocês já falavam, e desde já requer-se os benefícios do artigo 172, blá blá blá. O que era isso? Era a autorização para que o oficial de justiça pudesse realizar nos domingos, ou depois das 8, ou nos finais de semana. Só que isso era tão comum, todo mundo colocava, e às vezes o juiz, nos despachos padrões, ele nem que a parte tivesse no pedido, ele já autorizava de ofício. Aí eles mudaram, colocaram que agora, independentemente de autorização judicial, então a gente não precisa mais fazer esse pedido, e é uma exceção. Tá certo? Lugar dos atos processuais, como eu disse, tem aquela divergência. Eu estou adotando aqui a posição que entende que o lugar é a circunscrição judiciária em que o juiz exerce a sua competência, e as exceções disso são as cartas. Então, passo a falar das cartas. E aí, gente, eu vou... Só para vocês entenderem a dinâmica da aula, agora eu vou falar de cartas, que está dentro de lugar, depois eu vou voltar no tempo, vou falar de prazo, depois eu vou voltar na forma e falar de invalidades. Isso para fechar todos esses três aspectos do lado processual que eu elenquei para vocês. Bom, cartas então é um tema que está dentro aí da cooperação jurisdicional. O que é isso, né? O juiz, ele... apesar da jurisdição ser una e ser uma jurisdição do território inteiro, ele só atua dentro de uma circunscrição judiciária, que no caso da justiça estadual é a comarca, por questões de organização. E pode acontecer do juiz ter que precisar de uma diligência em outra comarca, ou ainda de um tribunal que não é preparado para fazer diligência se precisar, ou a diligência em outro país. Para isso existem essas cartas, né, que vocês certamente já ouviram falar. As cartas podem ser para comunicação, quer dizer, você precisa citar ou intimar alguém que reside em outra comarca, ou se o tribunal precisar citar alguém, manda para o juiz de primeira instância e ele cita. Constrição, que é a penhora, né, você precisa penhorar um objeto que se encontra em outra comarca, em outro país. E atividades probatórias, né? Isso aqui é principalmente escuta de testemunha, às vezes, então, sempre tem também avaliação de imóveis em outro lugar, avaliação de bens em outras comarcas. O primeiro tipo é a carta precatória, que é a carta mais comum, né? É uma carta dirigida de um juiz de primeira instância para um outro juiz de primeira instância, seja federal, seja estadual, em qualquer lugar do país. O juízo que emite a carta, né, o juiz que solicita, chama-se juízo deprecante. O que recebe e o que vai executar, né, essa carta chama juízo deprecado. Carta de ordem é a carta do tribunal para o juiz de primeira instância. Isso pode se dar por diversos motivos, mas o que costuma acontecer é que o tribunal não tem estrutura para, por exemplo, ouvir testemunha, para produzir provas. Então, principalmente no processo de competência originária dos tribunais, eles emitem uma carta de ordem para que o juiz de primeira instância realize essas atividades. E por que chama carta de ordem? Né? Porque entende-se que é uma ordem, né? Porque há uma hierarquia dentro do tribunal. Então, nesse caso, seria uma ordem.
A carta precatória não é uma ordem, porque um juiz não pode mandar no outro. A carta rogatória é uma carta para outro país. O que acontece? Por que é rogatória, né? Porque essa carta se baseia na cooperação. Nenhum país é obrigado a cumprir uma carta rogatória. O juiz daqui não pode mandar o juiz de outro país. Então roga-se, pede-se que o outro país cumpra. E às vezes isso tem tratados que disciplinam isso, assim, tratados bilaterais, multilaterais, sobre o cumprimento dessas coisas, mas tem países que não cumprem. E aí a gente vai ver depois a consequência disso, lá na citação, que nesse caso é uma das hipóteses de citação por edital, mas a gente vai ver no fim da aula. A carta rogatória tem uma classificação também que pode cair aí para vocês, que é a carta rogatória ativa e a carta rogatória passiva. Ativa é a que o Brasil manda para um país, pedindo para outro país o cumprimento de uma diligência. Passiva é a que a gente recebe. A Justiça Federal, aqui no Brasil, é quem cumpre essas cartas rogatórias passivas, né? E agora tem uma nova modalidade de carta, que é a carta arbitral. Isso não aparecia no CPC de 73, e isso não constava também da lei de arbitragem. E isso é novidade da lei de arbitragem, foi modificada em 2015, é contemporânea ao CPC, então. O que é a carta arbitral? A carta do juízo arbitral, e aqui é mais um indício de que o CPC reconheceria, para quem acredita, né, que a arbitragem seria a jurisdição, mas isso, enfim, também não significa que seja, né? O juiz arbitral, o que acontece? O juiz arbitral, ele não tem poder coercitivo. Ele não pode obrigar as pessoas, ele não pode penhorar um carro teu, ele não pode fazer essas coisas. A executividade das medidas arbitrais, elas ficam com o juiz com uma jurisdição estatal, né? Então essa carta arbitral, pelo que eu lembro, a grande utilidade dela é para as medidas cautelares dentro do processo arbitral, né, para o cumprimento das medidas cautelares. E aí o juiz que aí cumpriria as medidas executivas, aplicaria as sanções de verdade. A grande característica das cartas, que às vezes aparece em prova, é o caráter itinerante delas. O que é isso? Isso está no artigo 262, e o fato, é a seguinte característica: se envia uma carta para um juiz, ou ele se entende incompetente, ou ele não pode cumprir a carta porque você manda para citar, e aí ele, na verdade o réu não está na cidade desse juiz, ele está na outra. Esse juiz ele não precisa mandar a carta de volta para o juiz deprecante para mandar de novo. A carta ela tem esse caráter itinerante, significa que um juiz pode ir mandando para o outro, sem precisar sempre voltar para o juízo que originalmente deprecou a carta. E aí tem uma novidade aqui no CPC, que eu não tenho certeza se já está sendo aplicado, eu imagino que não, que as cartas deverão preferencialmente, a partir de agora, serem enviadas por meio eletrônico. Mas isso ainda está pendente de questão do processo eletrônico, enfim, cada lugar do país está de um jeito. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses atos eletrônicos, mas isso ainda está em construção, né? Se a gente for pegar o CPC, tem várias coisas lá no CPC que são eletrônicas, mas nem tudo ainda é. Algumas coisas já são, e elas estão sendo progressivamente implantadas. Alguma dúvida até aqui? Não? Vou falar então de prazo. E aqui já passando dessa primeira parte do lugar do processo, para falar do tempo, né, dos atos processuais. Os atos são realizados nos prazos prescritos em lei. Por quê? Porque o processo tem que acabar. Também pelo princípio da duração razoável do processo, que agora, além de estar previsto na Constituição, está previsto no CPC, nesses artigos que eu destaquei. E aí coloquei prazo, né? Todo mundo sabe o que é, mas eu só coloquei uma definição mais técnica, caso alguém queira refinar um pouco a cultura jurídica.
é o lapso de tempo que se confere a um dos sujeitos do processo o exercício de determinada posição jurídica emergente da relação processual e para a consequente prática de um ato. Essa definição é do professor Flávio Yarcho, novamente. Tá. Prazo. Bom, então aqui a gente entra em várias classificações dos prazos. Isso pode às vezes parecer inútil, mas às vezes no concurso a gente nunca sabe, você vai pedir algumas coisas assim, né? Então eu tenho que passar por isso. Eu sei que é meio chato. Pô, o que eu vou fazer com isso na prática? Na real, nada, mas enfim. Prazos próprios e prazos impróprios. O que é isso? Prazos próprios são aqueles prazos em que há uma sanção no caso de descumprimento. Os prazos, enfim, comuns dos advogados, das partes, dos defensores. E os prazos impróprios são aqueles que não há sanção no caso de descumprimento. No caso, os prazos do juiz, né? Eles tentam colocar um cronograma, colocar um monte de prazo, mas não adianta. Por quê? Porque não tem como você punir o juiz pelo descumprimento de um prazo dentro do processo. Porque se você punir o juiz, você vai estar afetando a própria prestação jurisdicional, né? Então, o que dá para fazer são medidas correcionais. Aí eu destaquei aqui o artigo 235 do CPC, que é um artigo que fala de medidas correcionais. Deixa eu só pegar no código. Que fala... Quando tiver CPC, é o novo CPC já. Se eu... esqueci meu código, na verdade. Mas... Não precisa, pode. Esse artigo, ele fala das medidas correcionais que podem ser tomadas na corregedoria e tal. Quando eu falo de CPC antigo, eu coloco /73, tá? Prazos comuns e prazos particulares. Prazos comuns e particulares. Isso é comum, é o prazo para duas partes, quer dizer, uma sentença que haja sucumbência recíproca, o prazo é comum. Prazo particular é o prazo só para uma parte. Prazos legais, prazos judiciais e prazos convencionais. Legais, aqueles previstos expressamente em lei. Prazo de recurso, 15 dias. Prazo de embargo de declaração, 5 dias. Judiciais, o prazo que o juiz determina. Prazos convencionais, aqueles prazos estipulados pelas próprias partes. Isso, agora no outro CPC, tem um destaque maior por conta do negócio jurídico processual, que a gente vai falar daqui a pouco. Prazos dilatórios e prazos aceleratórios, prazos ordinatórios e prazos peremptórios. Isso aqui, gente, isso tem uma confusão em parte da doutrina, tá? Se vocês pegarem alguns livros, eles vão dar prazos dilatórios como contrário de peremptórios. Dinamarca, né, sempre que tem uma dúvida, sempre que eu tenho uma dúvida maior, uma questão meio polêmica, eu vou no Dinamarca, no Barbosa Moreira, que são verdadeiras instituições vivas do processo. Dinamarca fala que isso é um erro, que a diferença de prazo dilatório, que o contrário do prazo dilatório é o prazo aceleratório. Qual que é a diferença? O prazo aceleratório são aqueles prazos que visam o andamento do processo, acelerar, né, acelerar por outra palavra, mas fazer o processo andar. Quer dizer, o prazo do recurso, você tem 15 dias para interpor aquele recurso, senão se perdeu. Já o prazo dilatório é o contrário. São prazos que visam retardar o andamento do processo. São aqueles prazos, por exemplo, o artigo 334 que eu coloquei aqui, é aquele prazo que o réu tem que ser intimado da audiência de conciliação no mínimo 20 dias antes. São prazos destinados a segurar o contraditório, sabe? Você não pode, para retardar o processo mesmo, não pode ter audiência de conciliação menos de 20 dias antes desse prazo da intimação do réu. Por que isso? Para dar para o réu um tempo para se preparar. Então, boa noite, Fernando. Então, fica à vontade. Então, são prazos que enfim, têm a razão de ser na garantia do contraditório, em oposição aí à duração razoável do processo.
e aí prazos ordinatórios e prazos peremptórios. Aqui também tem uma complicação. Por quê? Primeiro, ordinatórios, todos os prazos ordinatórios eram dilatórios. Então eu acho que por isso que a doutrina costuma fazer aquela confusão que eu mencionei. Mas a diferença no CPC de 73 entre um e outro é que os prazos ordinatórios ou dispositivos eles poderiam ser modificados, reduzidos pelas partes, e os peremptórios não. Só que agora, com essa questão do negócio jurídico processual, quase todos os prazos podem ser convencionados. Então eu confesso que eu não consegui ainda achar uma diferença na doutrina que eu consultei. O Dinamarca ainda não atualizou o segundo volume do livro dele. Aí os livros que eu consultei, eles faziam aquela diferença que o Dinamarca diz que é errada, né? Entre prazos dilatórios e peremptórios. De qualquer forma, a regra que tem expressa aí no código é que o juiz não pode reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Quer dizer, isso já vigia, né, no código anterior. Assim, o juiz não pode falar, galera, não é mais 15 dias por recurso, agora é 5, né? Não pode. Enfim. Quando eu achar uma definição mais concreta dessa diferença, eu prometo que eu trago para vocês, ainda que não seja a aula do tema, tá bom? E agora, gente, a gente vai... eu vou falar para vocês como ensiná-los a contar prazo. Eu sei que quase todo mundo já deve saber, mas pode ter gente aí que não saiba, e isso mudou muito no CPC. Isso é muito importante, porque com certeza isso vai cair no seu concurso. Por quê? Porque às vezes cai em questão de primeira fase, sei lá, qual é o prazo e tal, mas na segunda fase você sempre vai ter que fazer uma peça e vai ter que datar a peça do último dia do prazo. Então assim, isso com certeza vai cair. Primeira coisa, a diferença entre prazo material, prazo processual no CPC de 73, e aqui eu coloquei o barra 73 para distinguir, e o prazo processual no CPC de 2015. Vamos lá, primeira coisa, prazo no CPC de 73, aquele que todo mundo sabe, como é que é? Conta em dias corridos. Se o primeiro dia do prazo for um dia não útil, você prorroga até o primeiro dia útil, começa a contar. Se tiver feriado, qualquer coisa no meio, não importa. Você conta até o fim, na hora que chegar no último dia. Se for um dia útil, esse é o último dia do seu prazo. Se for um dia não útil, você prorroga até o primeiro dia primeiro dia útil. Novo CPC. Ficou mais fácil contar o prazo, porque agora só vale o dia útil. Então, enfim, conta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pula. Se tiver feriado, você pula. Então não tem mais essa de prorroga, não prorroga, está mais fácil. E o prazo material do Código Civil. No Código Civil não tem nenhuma... Continua contando por dias corridos, tá? Então, conta, enfim, dias corridos. Não tem nenhuma disposição que diz que quando o prazo começa num dia não útil, prorroga o primeiro dia seguinte. E só tem uma disposição que diz que se o último dia do prazo cair num feriado, prorroga-se para o dia seguinte. Mas ele não fala nada sobre domingo, ele não fala nada sobre sábado. Eu encontrei uma divergência na doutrina sobre isso também. O Nestor Duarte, que é desembargadora aqui do TJ, professor da USP, e comenta aquele Código Civil comentado do Peluso, ele diz que deveria se dar uma interpretação mais elástica para isso, interpretar tal como se interpreta os prazos processuais. Mas pelo que eu encontrei na jurisprudência, ela entendia o contrário, pela questão mais restritiva. Então, se um prazo material, por exemplo, acaba no sábado, você tem que tomar a sua medida na sexta, porque caso do mandado de segurança, por exemplo, porque senão na segunda o prazo já vai ter acabado. Então, bom, principais regras para a contagem do prazo do novo CPC. Exclui-se o dia, isso continua igual, né? Exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Quer dizer,
Você foi intimado hoje, começa amanhã. É o contrário, e aí não confundir com prazo penal. É foda, né? Devia ter um jeito só para contar todos. No prazo penal, você inclui o dia do começo e exclui o último. Mas é fácil de guardar, por quê? Porque isso é mais benéfico para o réu, né? Porque isso é para contar benefício. Então, no processo penal, tem o princípio lá de benefício para o réu e tal. E no caso do prazo processual, né, do prazo nosso, assim, a ideia é dar um prazo, né? Porque se o prazo começar hoje, seu prazo começa pela metade. Então, por isso. O prazo se inicia no primeiro dia subsequente à intimação, eu já falei, e agora conta-se apenas os dias úteis. Uma regra importante também, que já era assim, mas agora está no novo CPC, é a questão do DJE, né? Que quem advoga sabe isso muito bem, que você ganha um dia a mais, né? Isso para advogado, o defensor não tem isso, mas eu vou chegar nessa parte do defensor depois. Mas assim, o DJE, para quem não sabe, é o Diário de Justiça Eletrônico, substituiu aí o Diário Oficial Eletrônico, todas as intimações são lançadas lá. Então o que acontece? A disponibilização do DJE hoje. Considera-se que a publicação é no dia seguinte. Isso agora está expresso. Oi, tudo bom? Considera-se que a publicação foi no primeiro dia útil seguinte. E se a publicação for no primeiro dia útil seguinte, o prazo começa no dia seguinte da publicação. Então você acaba ganhando um dia. Enfim, que é o artigo 224, parágrafos 2º e 3º. E aí, explicado isso, eu fiz um exercício para vocês contarem o prazo. Só agora pode pegar a tela. Obrigado. Você foi intimado. Bom, aqui vocês não são defensores ainda, tá? Porque o defensor tem intimação pessoal, não tem esse negócio de DJI, tem prazo em novo. Então, vocês ainda estão prestando um concurso. Sou intimado pelo DJI para opor embargo de declaração. O prazo dos embargos de declaração, vocês vão ter isso em recurso, são 5 dias. A decisão foi disponibilizada no DJI no dia 31 de agosto. Então já vou estar aqui, tá? Não consegui colocar nas minhas habilidades, não permitiram colocar um 31 aí. Foi mal. Mas eu não passei para a semana seguinte, né, porque o dia 7 foi feriado, ia estar em vermelho aqui, mas não consegui. Qual é o último dia do prazo? Vamos lá, no CPC. No CPC. Na sexta-feira, hoje é 8. Não, Quinta? Sexta? Não, você vai checar no dia 1. De que dia? Começa. O DJI foi aqui, 31. Você vai checar Aqui é sábado e aqui é domingo. O último dia 7 foi feriado. Foi feriado, tá vermelhinho. Dia 13. Porra! É 5 dias. Não, pode ser. Eu não sei, eu vou contar também. Não conta, sabe? Eles vão lá. Dia 9. Ah, no CPC antigo? Não, é 33. Primeiro eu quero o novo CPC. Vamos contar. Então, bom, eu não vou conseguir. Ó, disponibilização aqui, publicação aqui, primeiro, entenderam? Disponibilização, publicação aqui, primeiro dia do prazo é esse. Então, sexta-feira é 1. Sábado não conta, domingo não conta. Segunda, 2. Oi? 3. Bom, a gente vai começar de novo. Ó, disponibilização aqui. Publicação aqui. Dia 1 aqui. Dia 2 aqui. Dia 3 aqui. Dia 4. Dia 8. Dia 5. Esse aqui vai ganhar uma bala depois. E se o CPC de 73 ainda fosse vigente? Essa regra do DJI, embora não postasse expressa, já existia nas resoluções e tal.
Seria dia 6. Aqui, publicação de A1, aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 16. A Rose ganhou uma bala. Parece fácil, né? Bom, aí, repito o exercício. Bom, de novo, né? Considerando a disponibilização agora no dia 1º de... Mas vocês viram como isso vai ajudar assim, os advogados? Porque a publicação aqui, o seu prazo vai acabar aqui, agora ele vai acabar bem para frente, né? Principalmente quando tem feriado, esses prazos de 5 dias, porque não tem prazo em dobro, né? Bom, agora a disponibilização no dia 1º. CPC novo agora. Cinco dias. Não, no dia 31, voltamos para literar. É dia 1º que vai disponibilizar? Dia 13. Desculpa, dia disponibilização dia 1º. Disponibilizou aqui. Então publicou sexta. A pegadinha tá no dia da semana. Só que eu só vou contar segunda. 1, 2, 3, segunda, quarta, segunda, 3, 4, 5, dia 12. Você já ganhou 50 balas. Vai? Eu tô seguindo achando que é a segunda, toda vez. Essa pra ficar lembrando. Já consegui colocar o calendário. O slide já é colorido, meu. Bom, e aí, o último exercício, não sei, gente, eu estou também fazendo o CPC, estou assistindo o CPC de 73, mas assim, no processo penal continua igual ao CPC de 73, então vocês têm que saber, contar nos dois, tá? Então, o último exercício, antes de chegar no penúltimo, se o CPC ainda vigesse, com a disponibilização no dia 1º. Vamos fazer junto? Bom, disponibilização no dia 1º, publicação no dia 2. Não posso começar a contar no sábado, em nenhuma hipótese. Então, começo a contar a segunda, aí 1, 2, conta no dia 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, acaba a sexta. Certo. Agora, qual o termo final? Esse exercício é um pouco diferente. Qual o termo final para a propositura de uma ação rescisória que transitou em julgado no dia 17 de 9 de 2004? Algumas informações que vocês ainda não tiveram. O prazo para rescisória é de 2 anos e ele é decadencial. É decadencial, o que significa? Ele é material. Oi? Então, tem uma regra. Quando o prazo é em anos, você começa assim, você conta o mesmo dia do ano seguinte, entendeu? E em mês é a mesma coisa, você conta o mesmo dia do mês seguinte. Se, por exemplo, for dia 31 e tiver, aí você conta o primeiro dia do mês seguinte, entendeu? O prazo de um mês que começa no dia 31 de janeiro, fevereiro, março. Março, abril. Abril não tem 30, né? Então vai vencer dia 31 de abril, que não existe. Então vai virar, depois de abril vem maio, 1º de maio, que é feriado. Então vai ser no dia 3 de maio. Então assim, necessário. Vocês têm que contar no calendário. Eu nunca contei um prazo de cabeça, porque vai dar errado. Alguém arrisca aí? 17, 9, 16. Como é um feriado. Então a gente vai fazer Não, 19. não é uma segunda. Não, 17 é sábado. Perdão. Então, você vai ser 16.
Oi? 19. Fica 16. Fica 16. Então fica? Tem que ser, né? Vocês perceberam que eu escolhi o dia exato para encaixar no exemplo, né? Bom, qual é a resposta para isso? Vou passar o slide. Bom, o STF em 2006 decidiu, de acordo estritamente com a regra lá do Código Civil, que não prorroga. Ou seja, o nosso prazo aqui da rescisória seria na sexta. O STJ, em 2014, então é uma decisão recente, né? A Corte Especial decidiu que o termo final para o juizamento da ação rescisória, embora decadencial, ele faz essa ponderação, prorroga-se para o primeiro dia ou ano subsequente, se recair em dia do funcionamento da Secretaria de Juízo. Isso aqui é para, enfim, tem princípios envolvidos, né? O STJ ele considera que existe essa regra, mas ele passa por cima dessa regra para propiciar o acesso à justiça e etc. Então, tem essas duas posições. Como isso foi pela Corte Especial do STJ mais recente, o STJ é quem de fato tem competência para apreciar questões de lei, né? Isso não é constitucional. Eu acho que essa aqui dá para falar que hoje é a posição dominante, assim, embora... Mas assim, se vocês estiverem ali como defensores, como advogados, por favor, não contem com isso, né? Como diz lá no conterrâneo, não vai contar com o ovo com a galinha, porque façam um dia antes, porque... você não sabe que entendimento eles vão adotar. Bom, o mais importante de prazo a gente já viu. Agora, algumas outras regras que também podem ser objeto de questionamento. Quando a lei for omissa, o juiz determina. Se nem a lei nem o juiz determinar, de regra o prazo é 5 dias, salvo se for para comparecimento, que aí obriga a comparecer em 48 horas. E aqui tem uma regra legal, que eu até deixei em negrito. Aqui não fica tão legível. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. O que é isso? Isso é uma regra bem nova aqui do novo CPC. Por que essa regra foi colocada no novo CPC e o que isso significa? Eu não sei se vocês já ouviram, eu acho que eu devo falar isso no Manual de Recursos, mas é importante. Vocês já ouviram o termo jurisprudência defensiva. O que acontece? É notório aí o grande volume de trabalho dos tribunais. Se você for ver lá os números do STF, do STJ, cada ministro despacha quantos mil acórdãos por mês. E aí, por conta desse grande volume de trabalho, eles começam a criar óbices. Não vai falar isso no concurso da magistratura, porque o pessoal acha que não. Eles começam a criar óbices para a admissibilidade dos recursos. Então começa, veja bem. E aí eles tiveram a brilhante ideia de considerar o recurso intempestivo antes do prazo. Que não faz o menor sentido, porque o prazo é um ato de comunicação, certo? Então, assim, eu tenho uma sentença hoje. A sentença está valendo hoje. Aí, só que vou me intimar a Francisca, que é advogada. Vou mandar para o cartório vai digitar a intimação, vai certificar nos autos e vai lançar no diário oficial, que no caso da DJI. Isso demora alguns dias. Se antes disso você for ao cartório, ver a sentença, você tem que ficar esperando a intimação para apelar? Não faz sentido. Eu não consigo nem explicar qual é o fundamento disso, porque assim, a intimação é meramente para comunicar. Se você for lá e viu, você já sabe. Então isso aqui veio, foi uma boa iniciativa do legislador para tentar, combater esse tipo de decisão. Bom, artigo são... Bom, aqui outra coisa, os dias do começo do vencimento do prazo serão protraídos no primeiro dia seguinte, se o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver disponibilidade de comunicação eletrônica. Isso é importante também, porque você imagina, né? Seu prazo está vencendo, 11 da noite, não tem todo mundo dormindo, você não consegue dar para ninguém, dá pau lá no servidor do TJ, e aí, já era. Não, né? Tem
esse dispositivo aqui. Mas aí você tem que comprovar, lá no site da TJ tem um espaço lá que lista os momentos que o servidor ficou funcionando ou não. Ou se ocorrer alguma calamidade, alguma coisa, acabar a luz, o fórum fecha mais cedo, né? Prazo em dobro. Isso aqui é importante também para a defensoria. Primeira coisa, e aqui a primeira coisa não tem nada a ver com a defensoria. Já chega na defensoria. Litisconsortes com diferentes procuradores. O que é isso? Litisconsórcio é, enfim, 2 réus ou 2 autores, mais de uma pessoa no polo passivo, com diferentes procuradores, com advogados diferentes. Quer dizer, não vale se for o mesmo advogado. Para todas as manifestações. Por que isso? Porque entende-se que quando tem muita gente no mesmo polo, e aí você tem um prazo, às vezes exíguo, às vezes os autos não estão disponíveis. Quer dizer, um advogado foi lá fazer carga, você chegou para fazer carga também, e os autos não estavam lá. Então, confere-se esse prazo em dobro. É só em dobro. Se tiver 5, é em dobro, não multiplica por 5. E aí, por que de escritório de advocacia distintos? Colocaram isso aí no código. Porque o que o pessoal começou a fazer? Então, o camarada na mesa do lado ali, assina esse aqui pra mim, eu assino esse, né? Não vale. O objetivo da norma não é esse. Felipe, mesmo é só processo físico ou eletrônico? Então, vou chegar aí. E aí começou a discutir. Começou a se discutir, bom, mas peraí, então, se a razão dessa norma é a disponibilidade dos autos e tal, agora com o processo eletrônico acabou, né? Porque está disponível para todo mundo 24 horas. Só que no antigo CPC, né, como é que de repente você vai cortar o prazo em dobro numa interpretação jurisprudencial? Então, no antigo CPC ainda estava valendo esse prazo em dobro mesmo em autos eletrônicos. Só que agora tem uma norma expressa, eu não coloquei aqui, mas deve ser o parágrafo único do artigo 229 ou o artigo 230, um artigo por ali, depois vocês olham, que diz isso, tá? Então, não vale para o processo eletrônico mais. A tendência é que um dia esse prazo em dobro acabe, porque o processo eletrônico vai, enfim, dominar todos os fóruns. Defensoria Pública, Ministério Público, Fazenda Pública. Prazo em dobro para todas as manifestações. Aqui tem uma alteração importante. A Defensoria ela sempre teve prazo em dobro para todas as manifestações. Isso está no artigo 128, inciso 1º da Lei Complementar 80 de 94, que é a lei orgânica da instituição. Não sei se alguém já falou dela aqui para vocês, vocês conhecem, mas vocês têm que ser muito amigos dessa lei, porque ela cai pra caramba no seu concurso. Vocês têm que saber ela de trás para frente. E esse artigo 128, inciso 1º, então, você tem que saber de cor. Enfim, todos os prazos da Defensoria são em dobros. Por Ministério Público e Fazenda Pública não era assim. Eles tinham um prazo, não sei se vocês lembram, no CPC de 73, prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Agora é tudo em dobro. Não tem essa história de quádruplo mais e é para todas as manifestações também. Então igualou. Por um lado eles têm menos tempo agora para contestar, mas eles têm prazo em dobro agora para todas as outras manifestações que eles não tinham antes, né? Então acho que eles saem no novo CPC. E uma advertência importante é que vale para prazo processual apenas. Prazo para rescisória e mandado de segurança, por exemplo, são prazos materiais, decadenciais, não dobra prazo de rescisória, prazo de mandado de segurança e enfim, prazo de prescrição e etc. Exceção ao prazo em dobro da Defensoria. Como tudo em direito, né, eles têm que colocar uma exceção para complicar a vida da gente. Tem essa lei aí dos juizados especiais federais. Vocês sabem que tem a lei 9.099, que é do juizado especial estadual, civil e criminal, e a lei, que eu esqueci o número agora, infelizmente eu coloquei nisso, 10.259, grande colega que sabe a lei. Que ela, em determinado artigo, ela fala, não vai ter prazo em dobro em nenhuma hipótese aqui. E aí, começaram a negar o prazo em dobro para a Defensoria lá. Qual que é o problema disso? E aqui acho que a crítica aqui eu acho que vai mais até na prova de princípios institucionais, que é a matéria que vocês ainda vão ter, mas como eu estou falando disso, acho que vai falar. Isso aqui, o artigo 128, primeiro
da Lei Complementar 80 é prerrogativa do defensor, da defensoria. E pela Constituição, matéria atinente à prerrogativa da defensoria tem que ser tratada por lei complementar, que é o caso da Lei 80, a LC 80/94. E a Lei de Juizado Especial Federal não é uma lei complementar. Então, quer dizer, como é que uma lei ordinária pode suprimir uma prerrogativa que está numa lei complementar, né? Mas, enfim, está assim ainda, é um entendimento nos juizados especiais federais, né? Não interessa tanto para a gente, porque, quer dizer, a menos que eu tenha que fazer o concurso da DPU. Mas se cair, por exemplo, uma prova, isso pode cair, por exemplo, numa prova dissertativa de princípios, por exemplo, aí tem que saber fazer uma criticazinha a isso, tá? Vocês provavelmente vão ver isso de novo quando estudarem princípios. Início do prazo. É o artigo 231. A data da juntada do aviso de recebimento, quando ou a citação ou a intimação for por correio. Então, assim, se você é citado por correio, não começa a contar da sua citação, mas sim da juntada nos autos. E aí é aquela coisa que a advogado sabe, você fica acompanhando para ver se já juntou, porque data da citação, tá, essa segunda é relevante, tá, mas está no artigo 231. O dia seguinte, essa aqui é importante, dia útil seguinte é a dilação assinada pelo juiz na citação ou intimação por edital. A gente vai chegar lá na citação por edital daqui a pouco, mas vocês vão ver que quando há a citação por edital, o juiz ele tem um prazo, 20 a 60 dias, que ele escolhe que é essa dilação. O que é isso? O tempo para o réu ficar sabendo, enfim, para ele ler o diário oficial e ficar sabendo que ele foi citado. E aí o prazo, nesse caso, começa 20 dias depois. 20 dias não, ou se o juiz der 20 dias, mas o juiz pode dar de 20 a 60. Então, acabou a dilação, no dia outro seguinte está começando a correr o prazo dele para contestar. Bom, no caso de carta precatória, quando a carta for cumprida, se eu esqueci de falar na precatória, o juiz deprecado pode mandar um comunicado dizendo que ela foi cumprida e que foi positivo. Então, porque aí chegaria mais rápido do que a carta precatória, que tem que vir por malote, né? E aí, da juntada desse comunicado ou da carta mesmo, né, que chegar primeiro. Data da publicação, eu já acabei falando isso. Dia da carga, quando o advogado fizer carga, tomar ciência pela carga. E aqui é uma outra regra importante também, que já existia no CPC de 73, quando tiver mais de um réu e eles não forem citados ao mesmo tempo, conta da juntada do mandado do último réu. Isso é bem importante, assim, porque às vezes é difícil achar alguns réus, né? Então você tem um processo contra uns 3, 4 réus, às vezes demora um ano para citar um e o outro você cita em 10 dias. Né? Então ficaria a paridade de armas, aí ficaria distorcida se o primeiro réu a ser citado tivesse que contestar imediatamente. Né? Início do prazo. Tá. Aí, aqui, exatamente quando começa o prazo para a Defensoria Pública, né? O defensor público ele tem a prerrogativa de intimação pessoal. Está naquele mesmo inciso do artigo 128 da Complementar 80. O que é intimação pessoal? Intimação pessoal com entrega dos autos. O que é isso? O processo tem que sair, se for físico, tem que sair lá do cartório e chegar lá na Defensoria. Isso já foi discutido nos tribunais superiores. Eu coloquei aqui para vocês no julgado STJ de 2012, relativamente recente, que o Tribunal de Origem tinha considerado o defensor intimado no momento da audiência, porque a gente é advogado, né, você sai da audiência ciente do que está acontecendo, você não precisa ser intimado do que acontece na audiência, mas o defensor tem essa prerrogativa. Então, mesmo que o defensor esteja presente na audiência, qualquer decisão que lá for tomada, ele só pode ser intimado por cargo, então o processo tem que ir, enfim, depois para ele. E aí, quando que conta o prazo da entrada dos autos na instituição? Isso já foi um problema durante o tempo, não só na defensoria, mas também para o MP, porque durante uma época alguns tribunais contavam do ciente do defensor ou do promotor, mas aí vira várzea, né? Tudo respeito, porque chega o processo na tua mesa, você deixa ele lá e quando você quiser usar, você bota ciente e
responde, ou seja, não adianta de nada o prazo. Então, o processo entrando lá no prédio da defensoria, no setor de recebimento de autos, está contando o prazo. Se demorar para chegar na mesa do defensor, é a responsabilidade da defensoria. Bom, alguma dúvida quanto ao prazo? Eu acabei a parte do prazo. Vou falar agora de nulidades com vocês. Então, quando tem mais de um réu, eu fui citado, o outro não foi ainda, eu vou ficar aguardando ele. Você pode optar, você pode contestar direto. Mas, porque se você for ficar aguardando, como conta da juntada da intimação, você não vai ser intimado da juntada. Então, você vai ter que ficar indo toda semana lá, pelo menos, dar uma olhada. Porque se for viajar um mês e juntar a intimação dele, você perde seu prazo. Então, sim, você pode optar, você pode contestar na hora. É aquela história, né? O ato antes do prazo, não tem problema, claro. Ou você espera. Essa regra não vai se aplicar na execução de título, né? Como? Execução não, fazer isso não. Mas se tiver tendo vários, aí cada um é citado individualmente. Exatamente. Mesmo porque o prazo, né, é que na execução é mais aula de execução, porque você responde os embargos, cada um tem que propor os seus embargos. Né? É uma sistemática diferente, mas não precisam preocupar com isso agora. Quer dizer, pode se preocupar, mas vai ser objeto de outra aula. Bom, aqui já coloquei para vocês, né? Já expliquei a segunda parte da liberdade das formas, eu só repeti aqui. E aí, gente, a forma, né? E vamos começar a falar de vícios de forma, de invalidade, anulação, primeira coisa que a gente tende a desprezar um pouco a forma, porque por conta dessa jurisprudência defensiva, às vezes, ou de algumas decisões, ainda que não sejam referentes à jurisprudência defensiva, mas que tem um apego muito grande à forma e acabam desprestigiando o direito material, e a gente fica puto, né? Pô, mas... Só que a forma, ela é muito importante, porque ela serve para garantir o contraditório, garantir a qualidade de armas, garantir o regular, o progresso regular do processo e tudo mais. Então, eu coloquei uma citação aqui do professor Bedak, falando da importância da forma. E eu coloquei a citação dele de propósito, porque o Bedak, eu acho que ele foi meu orientador e ele é o professor, é o doutrinador que mais é contra esse formalismo absurdo, sabe? Para ele, assim, o pessoal, ele conta que o pessoal brinca com ele que o livro dele é tipo o manual do mau advogado, porque, sabe, ele consegue aproveitar tudo ali, quer dizer, não tudo, mas quase tudo, sabe? Ele é conhecido por isso, por ser muito em prol da efetividade e tal, mas, sabe, nem ele, que tem essa visão instrumentalista do processo e tal, renega a forma. Então, eu coloquei a citação dele de propósito. É um fator de segurança do processo, contribuindo decisivamente para a justiça da decisão. Sua observância, na grande maioria dos casos, garante a igualdade das partes, a efetividade do contraditório, impedindo seja o procedimento conduzido de forma arbitrária, quer dizer, previne a arbitrariedade de juízes, se começar a desrespeitar as formas também, e assegura também a finalidade do ato e é meio destinado a assegurar um fim, criando condições para tanto. Um fim qual seja a decisão justa de direito material. Então a forma serve para garantir que a gente vai ter uma decisão na medida do possível justa. Primeira coisa que a gente tem que falar antes de começar a falar de nulidades. Diferente do direito material, do direito civil, no processo civil não se distingue nulidade e anulabilidade. Sabe aquela história do direito civil que uma coisa é nula de pleno direito, ela nunca produzir efeitos, no processo não. Não importa o tamanho do vício, o ato vai produzir efeitos e ele só vai ser considerado nulo quando ele for anulado. Até o ato, e eu coloquei aqui, até o ato inexistente, né, ele pode produzir efeitos. Eu já vou falar de inexistência, mas vamos passar aqui. Tá. Aí, aqui a gente entra num slide complicado. A classificação das nulidades.
E isso, como mais uma coisa dentro do processo, se for pegar cada livro, vai estar de um jeito, assim, cada um tem uma teoria sobre isso. Então eu vou tentar passar para vocês o que é o mais aceito, assim, o clássico, e o que está no código, né? A prova, principalmente de processo, você não dá margem para muita discussão processual, assim. Primeira coisa é uma diferença entre nulidade combinada e nulidade não combinada, ou sistemática, que o Dinamarca usa esse termo. Combinadas são aquelas que estão expressamente previstas no código, sob pena de nulidade, quer dizer, tem lá um artigo, se não houver intervenção do MP, nesses determinados casos o processo é nulo. Então isso é uma nulidade combinada. As não combinadas são aquelas que se tiram do sistema, né? Que não tá a sanção da nulidade não está expressamente prevista. Se olhar lá na parte do código, essa é a classificação que você consegue extrair dali. Ele trata de nulidade combinada e não combinada, a partir do artigo 276 agora no CPC. E aí a doutrina vem com uma classificação, e eu coloquei aqui qual que é a mais aceita. Divide-se então os defeitos dos atos processuais, né? Em mera irregularidade, que são coisas que, enfim, não importam, quer dizer, termos em latim na petição. O TESA não pode, mas ninguém está nem aí para isso. A petição inicial veio sem data, não importa, tem a data do protocolo, a data está errada, sabe? Essas coisas mera irregularidades. Nulidade relativa. A parte são nulidades menores do que absoluta, digamos assim. São nulidades que dizem respeito apenas à relação entre as partes, não provocam nenhum prejuízo para a atividade jurisdicional. Por isso, a parte prejudicada tem que alegar imediatamente sob pena de preclusão. E aí, isso está no artigo 278 do novo CPC. Um exemplo é a incompetência relativa, que se não alegada no momento oportuno, se convalida, né? Nulidade absoluta, quando a forma visa garantir não apenas os direitos da parte, mas também o contrário da relativa, né? A própria prestação jurisdicional. Pode ser decretada de ofício, justamente por dizer respeito a algo maior do que a simples relação entre as partes, ou alegada pelas partes, claro. Não a preclusão nesse caso, justamente porque ela pode ser alegada de ofício, né? Não faz sentido a preclusão. Por exemplo, falta de intervenção do MP, quando necessário, o juiz absolutamente incompetente. Aqui no slide eu coloquei só incompetente, mas, enfim, é absolutamente incompetente, tá? E a inexistência. E aqui, há até quem diga que não existe essa questão de inexistência e classifica as inexistências como nulidades absolutas, mas como grande parte da doutrina fala, eu vou falar, mas a consequência é a mesma da nulidade absoluta. Falta de elemento constitutivo mínimo do ato. E aí coloquei os exemplos. Petição inicial sem pedido, quer dizer, não serve para nada, porque petição inicial não serve para pedir, né? Ausência de citação, essa é a pior das nulidades, vamos falar dela depois. Sentença sem dispositivo, que é a parte onde fica a decisão, né? Sentença sem decisão não é uma sentença. Ou assinada por uma pessoa sem investidura, por uma pessoa que não seja juiz. Eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade em enxergar inexistências, né? Porque mesmo uma sentença sem assinatura, ela existe, né? Mas aí o que facilita tem o procederá que divide em atos em inexistência jurídica e inexistência fática. Quer dizer, a inexistência jurídica é um não ato, quer dizer, não tem sentença nenhuma. É isso, não é nada. Inexistência jurídica é uma sentença com um vício tão grande que a torna inexistente. É o caso da sentença sem assinatura, por exemplo. E aí fica mais fácil de enxergar. Bom, aí qual a relação de nulidade combinada e não combinada de absoluta ou relativa? Quase nenhuma, porque, citando Dinamarca mais uma vez, há nulidades absolutas combinadas, absolutas sistemáticas, relativas sistemáticas e relativas combinadas. Então, são classificações que não
se encaixam, apesar de a maioria das nulidades absolutas estarem combinadas. Aqui até o John coloca que as relativas combinadas são casos muito raros. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, mas enfim, acho que não preciso falar do exemplo, não. Vocês leem depois. Bom, e aí a gente entra na regra mais importante, eu acho, do assunto nulidades, que é a instrumentalidade das formas. Isso aqui vale para toda e qualquer nulidade, seja ela combinada, seja ela relativa, enfim, seja ela combinada, seja ela não combinada, seja absoluta, seja relativa, inclusive para inexistências. A forma não tem... O que é a instrumentalidade das formas? Né? A forma não tem valor intrínseco absoluto. Tem um brocard em francês, eu não sei falar, mas é paz de... Alguém sabe falar francês? Paz de nullité sans gré. Significa não a nulidade sem prejuízo. Então... Bom, ato defeituoso não equivale a ato nulo. Por quê? Porque o ato só vai ser nulo, mesmo que tiver um defeito, se houver prejuízo. Então, o ato nulo é o ato defeituoso que deixa de realizar o escopo ao qual se destina, causando prejuízo a uma das partes. Então, como é que tem que ser a análise do ato defeituoso? O ato está viciado, ele viola ali os artigos tais. Primeiro, toda norma, toda forma, ela visa garantir algum direito, ela visa garantir, enfim, algum direito, algum princípio, alguma coisa de um processo. Né, aquela citação do Bedak, do começo dessa parte de nulidade, diz muito bem isso, né? A forma serve para alguma coisa. Você está diante de uma nulidade, qual que é, o que você faz? Olha, para que aquela forma serve? Para garantir o quê? Ver se esse objetivo que essa norma visa proteger foi violado. Se não, desconsidera essa nulidade. Vou dar um exemplo aqui que o Bedak cita, que é muito... eu acho que é muito didático. Código 73 ainda, ele conta esse exemplo de quando ele era promotor, depois ele foi desembargador, e agora ele falou, então faz tempo. Enfim, em um determinado caso, acho que tinha um incapaz e lá no Código de Processo Civil o MP tem que intervir toda vez que tiver incapaz. O MP não interviu. Só que chegou... Não interviu? O MP não participou do processo. E aí, chegou no final do processo, o incapaz ganhou o processo. E aí vieram querer anular o processo. Mas eu tenho uma forma que visa garantir o interesse do incapaz. O incapaz ganhou. Por que você vai anular? Essa nulidade pode ser a mais absoluta e combinada do mundo. Não faz sentido. Porque você vai estar ferindo o interesse daquele cara que a norma visa proteger. Então tem que ser essa análise. E aí, isso para todo e qualquer tipo de nulidade. Eu trouxe aqui uma construção do professor Bedak também. Ele fala de dois tipos de análises com relação às formas, com relação aos vícios processuais. Uma análise prospectiva e uma análise retrospectiva. Isso na visão dos sujeitos processuais. A priori, você tem que fazer de tudo para que todas as formas sejam garantidas. Você não pode começar um processo e falar: o incapaz vai ganhar, deixa eu me pôr de lado aí, se ele perder a gente volta. Não, a priori, você tem que cumprir com todas as formas, porque elas visam garantir interesses e direitos. A posteriori, quer dizer, depois de verificada a nulidade, faça essa análise se é possível ou não desconsiderar essa nulidade, tá bom? Ausência de prejuízo na jurisprudência. Isso hoje é bem aceito na jurisprudência. Durante um tempo não foi. Eu coloquei aqui um julgado de STJ, e aqui tem até um caso parecido do MP e da intervenção
menor incapaz, né? Mas aí vocês vejam depois com calma em casa. Aí, a nulidade absoluta, né? Expliquei a diferença de nulidade absoluta e relativa. Absoluta não preclui, pode ser, o juiz pode conhecer de ofício, ela pode ser alegada a qualquer tempo mesmo, mais ou menos. O artigo 271, parágrafo 1 fala que pode, só que tem uma prática que o STJ classificou como nulidade de algibeira. Algibeira é bolso, né? Um termo bem antigo para falar bolso. Acho que pega melhor falar de algibeira ou de bolso. Quer dizer, o que é a nulidade de algibeira ou de bolso? Jeito, né? Tem sentença, tem um processo, tem sentença, vai lá, apela, vai para o PJ, vai para o STJ, você chega lá nos embargos de declaração, no embargo de divergência, no recurso especial, lá. Ah não, o juiz é absolutamente incompetente. Pô, o STF fala, não, você está de chicana processual, você está de brincadeira. E aí, nesses casos, e até né, hoje dá para falar do princípio essa Constituição já é mais antiga. Eu coloquei aqui um acórdão recente, 2014, mas isso já vem de mais tempo, né? Hoje, com o princípio da boa-fé objetiva, isso é mais um argumento a favor desse julgado do STJ. E aqui, outra coisa ainda com boa-fé objetiva. Artigo 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. O que é isso? Você causa uma nulidade e depois você quer anular o processo pela mesma uma culpa sua, entendeu? A Teresa Wanger fala que isso é uma aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que também essa outra frase é bem conhecida, né, nos tribunais e tal. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? Você ganha o processo e aí, se você perde o processo, aí você pede para anular por uma nulidade que você mesmo deu causa. E aí, aplicando-se também no artigo 5º da boa-fé objetiva. Bom, vimos aqui, então até aqui, como validar as nulidades, como né, relevá-las. Agora, tratando aqui de um caso que tenhamos sim que anular um determinado ato. Quais são as consequências da anulação de um ato, né? Isso vai estar no artigo 281 e 282. Anulado um ato, considera-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Quer dizer, uma citação viciosa, se anulou a citação. Todos os atos depois vão depender da citação, não tem jeito. Mas anulou-se uma prova. Aí tem que ver se os atos posteriores dependeram da prova. Quer dizer, se a sentença foi proferida com base naquela prova, a sentença é nula também. Mas se o juiz nem considerou essa prova na sentença, não tem problema. Todavia, essa nulidade de uma parte do ato não... Bom, é isso que eu também falo. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim que sejam repetidos ou retificados. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida, e aqui de novo a instrumentalidade das formas. Isso é bastante comum, assim, normalmente em apelação, você sempre tem um pedido de nulidade, alguma coisa, e aí, enfim, lá nos recursos a gente vai estudar como o tribunal pode tentar suprir essa nulidade, mas via de regra, anula-se o processo e manda, enfim, fazer tudo de novo mesmo, porque normalmente, se essa nulidade for alegada em apelação, é muito difícil que a sentença não seja um ato subsequente, sabe? Então, normalmente, quando tem uma nulidade dessa e ela tem que ser anulada e segue de apelação, o processo tem que retomar o seu curso em primeira instância. Exercício. Mais uma vez, interatividade de novo. Essa questão foi tirada da prova da Defensoria da Bahia, agora, de um mês. E o examinador, eu fui ver, é o César Augusto Luiz Leonardo. Eu acho legal o nome dele, não tem sobrenome. E ele foi examinador do último concurso aqui de São Paulo e pode ser o próximo examinador de vocês. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada nessa prova da Bahia aí, porque tudo indica
Bom, sobre a nulidade dos dados processuais, esse tema que a gente conversou aqui. É correto afirmar que... Correto, tá? Você tem sempre, assim, é sério, o Brasil, a gente... Quando eu fui fazer esse exercício, eu marquei sabe, a gente se confunde muito, e durante a prova você está cansado, então... Na prova, primeiro treina muitas questões e depois grifa se é correto ou se é incorreto, porque se confunde mesmo. O erro de forma invalida o ato, ainda que possa ser aproveitado sem prejuízo à defesa das partes. Oi? Falsa, porque ele invalida o ato mesmo que não haja prejuízo, quer dizer, isso é o contrário da instrumentalidade, né? Vocês verem como essa questão da instrumentalidade está bem aceita na doutrina, na jurisprudência. Até essa classificação de nulidade absoluta, combinada, relativa, isso acaba perdendo a importância frente a essa ideia de instrumentalidade, porque na prática mesmo, tanto faz se é absoluta, se é relativa, a gente vai ver se houve prejuízo ou não para alguém, né, se vamos lá. Sua decretação pode ser requerida pela parte que lhe der causa, quando a lei prescrever determinada forma para o ato. Exato, é aquela citação da Teresa Wander, né, aquele artigo 276, é justamente o contrário desse artigo. E aqui, vejam como é importante vocês lerem o código, tá? Quer dizer, isso aqui está escrito exatamente o contrário do artigo 276. Se você só lê o artigo 276, você só sabe o artigo 276, você sabe que isso está errado. Se verifica independentemente da existência de prejuízo. Aqui ele falou a mesma coisa que ele falou aqui, só que de um jeito diferente. Então, isso também é uma coisa, essa questão é boa para dar umas... quer dizer, você está lá fazendo um concurso, você não sabe nada, mas se você lê a A e a C, você percebe que as duas estão falando a mesma coisa, né? Então, se as duas não podem estar corretas, você cancela as duas e fica entre três. É sério, você acha que é brincadeira? Você acha que eu acertei todas convicto no meu curso? Sabe essas três amigas. Não, mas você passa de 20% de chance, cara, sei lá quanto. 19. Não, 33%. Pode ser alegada, em regra, em qualquer momento, não estando sujeita à preclusão. Então, a relativa da sujeita. exatamente. Ele falou aqui nulidade. Se tivesse falado nulidade absoluta, estava certo. Então, perceberam que eu, de propósito, eu mudei aí para a última. Não era aí o original. E aí, o juiz não a pronunciará quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite. Quer dizer, essa é a ideia da instrumentalidade, né? É nulo, mas essa forma visa proteger alguém, só que eu vou decidir a favor dessa pessoa, eu não preciso anular. Agora, presta atenção, peraí. Sozinho, gente. Prática eletrônica de atos processuais. Finalmente, vamos entrar no século XXI. Bom, como eu já mencionei, o novo CPC ele foi todo adequado aí ao processo eletrônico. Muita coisa já está no CPC e ainda não está na realidade. E muita coisa já estava acontecendo na realidade a partir da lei do processo eletrônico. Aqui eu coloquei aqui para vocês, 11.419. Se darem uma olhada, ela está em vigor desde 2006 e a partir daí, né, que começou o processo eletrônico a ser implementado no Brasil. Já faz 10 anos, né, se a gente for pensar. E os atos eletrônicos, atos processuais eletrônicos estão naqueles artigos ali, 193 a 199. Bom, a primeira regra que é muito legal no novo código e é muito importante. Os tribunais divulgarão as informações constantes em seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, conhecida como internet, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.
isso é muito legal, por quê? Porque é aqueles famosos prints dos sites, né? Isso aí a jurisprudência não reconhecia como verídico. Até hoje, às vezes, nos tribunais fica, isso aqui é só informativo. Só que, pô, você é advogado, você entra lá no site, está falando um negócio. Só que isso pode estar errado e a culpa vai ser sua, não vai ser do tribunal. Então, o novo CPC veio para tentar, enfim, colocar uma presunção de veracidade naquilo ali. Então, se aquilo ali estiver errado, se tiver comprovar que você viu aquilo ali, já culpa do tribunal, não é tudo agora. 197, parágrafo único, nos casos de problema técnico do sistema ou de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223-K. Qual que é essa justa causa? Justa causa no caso de perder prazo. Você não pode perder prazo salvo se tiver uma justa causa, que é, sei lá, o banco fechou, não consegui pagar a guia, fora, fechou mais cedo, essas coisas. Então o problema técnico do sistema também entra aqui. E aqui, quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, bom, isso aqui eu já falei, né? Mas aqui, aquela regra que eu tinha mencionado era do CPC, essa aqui é da lei do processo eletrônico, tempestivos até as 24 horas, então, uma exceção àquela regra das 6 às 8. No caso do parágrafo 1º, se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Também já tinha citado a regra do CPC que fala isso, mas tem essa regra também na lei 11.419. E, enfim, copiei aqui de novo a regra que eu já tinha falado, que diz a mesma coisa, né? Eu não vou repetir, está aí para vocês, artigo 224, parágrafo 1º. Vocês estão fazendo um intervalo? Que horas? Tá, vamos tocar mais um pouquinho? Tá, vamos falar de negócio jurídico processual, aí a gente faz intervalo, tá? Bom, negócio jurídico processual, né? Já anunciei ele aqui algumas vezes, eu estava muito ansioso, né? Pra saber o que é. Bom, como eu disse, é uma grande novidade do novo CPC, e por ser uma grande novidade, isso pode vir aí em provas, né? Isso na academia, assim, gente, no curso de pós-graduação, mestrado, todo mundo querendo escrever sobre isso e tal, não era o erro. Não sei se a prática isso vai pegar tanto quanto na academia, né? Só o tempo vai dizer. Está nos artigos 190 e 191 do CPC novo. Bom, como eu disse, isso é uma novidade. O Dinamarca, na Instituição dele de 2009, falava expressamente, colocou até no título de um dos capítulos, não existe negócio jurídico processual. Algumas pessoas na época já diziam que podia existir, como por exemplo a cláusula de eleição de foro e outras coisas. Mas enfim, hoje sem dúvida nenhuma existe. E agora tem uma cláusula geral, que é esse artigo 190, que permite a confecção de negócios jurídicos atípicos, quer dizer, as partes, né, dentro da legalidade, dentro dos critérios que a gente vai ver, podem convencionar várias coisas sobre o seu procedimento, mudanças no procedimento, ou sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, quer dizer, sobre as suas posições jurídicas processuais. Então aqui entra prazo, aqui entra, enfim, várias coisas, até a gente vai ver que acontece, segundo recurso, as partes podem convencionar que não vai existir. Primeiro, versão do processo sobre direitos que admitam autocomposição. O que é isso? Não é direito indisponível, porque não se confunde com direito indisponível. O direito indisponível é uma coisa, não admitir autocomposição é outra. Por quê? Porque o exercício de alguns direitos indisponíveis admitem autocomposição. Exemplo, alimentos, um direito indisponível. Você não pode anunciar. Mas você pode negociar quanto às parcelas, quanto à forma de pagamento. Então, a prestação alimentícia admite autocomposição. Processo coletivo, por exemplo, o MP, a Defensoria não podem dispor dos direitos coletivos, não são nem deles, né, é uma coletividade. Mas tem o TAC, tem o engessamento de conduta, pode haver uma composição, pode... Então, assim, direitos que admitam autocomposição, isso aí vai ficar meio que uma casuística, aí a jurisprudência vai decidir aonde pode, onde não pode, é difícil a gente falar de antemão. E também não vão te perguntar se tal
coisa pode, mas é importante guardar bem a redação desse artigo, porque eu acho que isso vai cair bastante. Outra coisa, antes ou durante o processo. Como assim antes, as partes? Antes, no próprio contrato, por exemplo.